Eu tô aqui estudando, né, o capítulo 23 do livro Uma Vida com Propósito. O título é Como Crescemos, e o autor coloca aqui pra gente 2 versículos. Efésios 4,15, que vai dizer assim: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. E ele também coloca 4,14, que vai dizer o propósito disso para nós é que não continuemos como criança. E aí, o autor vai dizer que o Senhor quer que a gente cresça espiritualmente, né? Que a gente não permaneça como bebês espirituais, uma infância espiritual, mas Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça. E aí, ele diz aqui pra gente que o crescimento espiritual, ele não é algo automático, que é necessário um compromisso, algo de forma intencional, que você deve querer, você deve decidir, você deve se esforçar para crescer e persistir nisso. E eu quero dividir algo com vocês, porque isso aqui que ele tá falando é muito verdade. Eu quero dividir algo aqui com vocês, porque ele diz assim, ó, você tem que ter um compromisso intencional, de desejar, né, querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer. E aí, eu quero compartilhar um pouquinho de um testemunho com vocês, que em 2020, eu senti um inconformismo muito grande. Eu falei assim, eu não quero ter os sentimentos que eu tenho, sentir as coisas que eu sinto, eu não quero mais. Eu não quero ser como bebê, eu quero crescer espiritualmente, eu quero amadurecer. E essa foi uma oração que eu fiz, sentada assim, ajoelhada assim do lado da minha cama. Falei, eu não quero mais ter esses sentimentos. Desejar estar em alguns lugares, desejar estar com pessoas, sentir inveja de algumas coisas. Eu quero crescer, eu não quero esse sentimento me machuca. Isso foi uma oração muito sincera e muito verdadeira com o Senhor. E tinha uma inquietação muito grande no meu coração. E naquele dia, eu peguei, veio assim na minha cabeça, eu acho que veio na minha cabeça um versículo, eu não me lembro ao certo como foi. E eu só sei que eu deveria abrir 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. E eu abri 1 Pedro, capítulo 2. Né? E aí dizia bem assim, portanto, olha só que lindo, como Deus é precioso e como Ele usa a sua palavra para ministrar aos nossos corações. Ele disse assim, ó, portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e todo tipo de difamação. Olha só, como bebê recém-nascido, deseje intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresça e experimente plenamente a salvação, agora que provar a bondade do Senhor. Gente, esse versículo foi muito forte para mim, porque era como se fosse o Senhor tivesse acabado de ouvir, e claro que Ele ouviu, né? A minha oração, e como se ela estivesse aqui me dando uma instrução, larga isso tudo, deseja o puro leite espiritual, e era o que eu estava querendo naquela hora. Eu estava desejando crescer, aqui como o livro está dizendo, crescer, amadurecer. Eu tinha decidido, eu não queria ficar mais do jeito que eu estava. E por que eu disse que aqui é verdade que ele diz esse compromisso intencional? Porque eu conheci algumas pessoas desse mundo de devocional criativo, de Bible Journaling. Comecei a me relacionar com algumas mulheres até mais velhas que eu, tenho 45 anos, mulheres mais jovens que eu. E eu me lembro como se fosse a primeira vez que eu sentei numa mesa onde tinham várias mulheres e foi dada a palavra. A Nilcinha, uma amiga minha, ministrou a palavra e depois nós viemos a decorar as nossas Bíblias. E a partir daquele dia e somada a essa oração que eu tinha feito, essa decisão ficou algo assim latente no meu coração. Então eu desejei esse leite espiritual, eu desejei crescer, eu desejei amadurecer. E como o autor aqui mesmo vai dizer, ele coloca bem assim, olha, o primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir e o modo de sentir influencia a maneira de agir. É desse livro, tá? Que eu tô lendo. E aí, primeiro veio aquilo na minha mente, aquele inconformismo no meu coração, como eu falei pra vocês. Então, eu comecei a sentar-se à mesa e comecei, junto com essas mulheres,
a acompanhar alguns calendários de cronograma de leitura da Bíblia. E eu senti aquele inconformismo tão grande, eu quero mudar, eu não quero ser mais a mesma. E comecei a ter um inconformismo grande de tantos anos de cristã, nunca ter lido a Bíblia toda. Eu falei, não, eu não aceito isso, eu preciso ler a Bíblia toda, eu quero crescer, eu quero amadurecer. E, gente, é verdade, é real, quando eu fui intencional nisso e quando eu coloquei meu coração todo para o Senhor e disse, eu não quero mais isso, eu quero crescer. E Ele disse aqui para mim na leitura, né? Ele disse assim, deseja intensamente o puro leite espiritual. E eu desejei, eu pedi do Senhor, eu quero fome e eu quero sede da tua palavra. Gente, naquele ano, quanto mais eu lia, isso foi em 2020, quanto mais eu lia a palavra do Senhor, mais eu queria ler, mais eu sentia fome, mais eu sentia sede, eu queria, quanto mais, gente, quanto mais eu sentava-se à mesa, eu lia, eu me saciava, depois eu queria de novo, eu queria mais e mais. Associado a isso veio a pandemia, né? Que de fato foi algo que nos permitiu estarmos mais dentro de casa e com isso eu pude mergulhar nesse conhecimento, nessa busca e pude saciar essa minha fome, saciar essa minha sede e eu me vi nessa condição de saindo do leitinho de uma criança, de uma infância espiritual para alguém que estava amadurecendo. Claro, falta muito a aprender, eu tenho tanta coisa a aprender, eu digo isso ao Senhor, me ensina, meu modo de falar, meu ouvir, meu me calar, me cala, Senhor Deus, quando eu precisar me calar. Mas eu quero dizer para vocês, né, que de fato Ele quer que a gente cresça à semelhança de Cristo. Tenho muito que aprender, muito que crescer, mas eu não sou mais aquele bebê. E eu sei que eu não sou mais aquele bebê, eu sei que muita coisa eu aprendi. Nesse decorrer, muitas coisas eu aprendi também com a dor, sentada no meu canto, sentada à mesa com o Senhor. Eu li as histórias e algumas coisas me confundiam a cabeça, eu não entendia tudo, mas eu queria ler. Eu queria matar aquela fome, aquela sede de conhecer a palavra do Senhor. E eu posso dizer para vocês que isso foi algo muito precioso na minha vida, porque essa fome e essa sede que eu tinha, que eu tenho, e por isso eu tô aqui sentada, ela foi alcançando a minha casa, e eu sei que eu não cheguei à perfeição e eu não vou chegar, eu tenho tantos erros, tantas falhas, mas foi alcançando a minha casa, a minha família, foi gerando transformação, para a gente mudar, como diz aqui o autor, ele disse assim, para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Eu sei que algumas coisas eu quero muito fazer, por exemplo, eu quero me exercitar, fazer exercício, caminhar, e eu não consigo, eu não tenho essa força de vontade. Mas naquele dia, quando eu me ajoelhei na minha cama e disse ao Senhor, eu não quero mais sentir isso. É como se eu dissesse assim, basta, não quero mais. Eu quero crescer, eu quero amadurecer. E foi naquele dia que Ele muito gentilmente ministrou ao meu coração. E quando a gente continua lendo lá, né, em 1 Pedro 2,9, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu tinha recebido a luz do Senhor, eu sabia para o caminho que eu deveria ir. O Senhor tinha falado comigo através desse versículo. E então eu passei a experimentar isso que o autor tá dizendo aqui, né? Eu decidi, de fato eu decidi, eu falei assim, mas foi uma decisão intencional que vem de dentro do meu coração, porque aqui o autor mesmo fala que quando a gente quer fazer algo por nós mesmos, a gente não consegue, pela nossa própria força a gente não consegue, mas quando a gente dá o controle ao Senhor, né, então Ele toma as rédeas. Então é isso que eu queria aqui compartilhar com vocês, o capítulo 23 do livro Uma Vida com Propósito. Eu aproveito para compartilhar um pouquinho desse meu testemunho, e é por isso, inclusive, que eu estou aqui.
né? Que eu tô aqui no Instagram porque aquilo que estava tanto me abençoando, me fazendo crescer, eu queria que outras pessoas conhecessem, né? Eu sei que tem tantas pessoas, né, que compartilham a palavra do Senhor, glória a Deus por isso, eu sigo tantas elas, e que decoram suas Bíblias e que criam arquivos gratuitos pra gente, ou arquivos que a gente cobra, gente, eu amo sentar aqui e ler a palavra e depois decorar a minha Bíblia, eu amo esse tempo aqui onde eu posso adorar o Senhor dessa forma, né? E eu louvo ao Senhor, porque foi a partir dessa fome e dessa sede, eu falei, eu quero que outras pessoas conheçam. Eu sabia que tinha tantas pessoas que já dividiam isso aqui nas redes sociais, eu falei, mas eu preciso fazer isso porque está me inquietando. Eu não quero reter só para mim. E foi por isso que eu vim, né, para o Instagram. Demorei muito para aparecer como eu apareço hoje, o meu rosto. Tantas vezes eu usando um filtro, agora eu estou de cara lavada, né? Mas eu demorei muito para aparecer o meu rostinho, eu só falava e algumas pessoas me encorajavam, diziam, vai, fala. E agora, inclusive, eu vou tentar colocar a mensagem também no YouTube, né? Minha mãe, uma grande incentivadora, filha, abre o YouTube, você fala coisas tão lindas e eu quero sempre estar aqui, né? Eu falei outro dia para ela, eu falei, mãe, eu não posso chegar lá e desejar fazer algo só por fazer, porque eu acredito que quando eu entendi que eu poderia ser eu mesma, do meu jeito, na minha fragilidade, na minha limitação, né? Era assim que eu deveria fluir, na minha identidade, porque quando isso tudo aconteceu, o Senhor foi resgatando a minha identidade de filha, e eu fui entendendo que eu tenho um lugar na mesa, junto ao Pai, né? E que eu não era esquecida, mas eu era amada e escolhida. Então é por isso que eu tenho me incentivado a compartilhar aqui um pouquinho, né? Eu tenho tanto a aprender da palavra do Senhor, tantas vezes eu leio e também não entendo e confundo e não sei o significado e não consigo entender o contexto, mas eu avanço. E é isso que eu quero deixar para você, avance. Deseje crescer, amadurecer, peça do Senhor. Eu fiz essa oração com todo o meu coração. Eu falei para Deus, me dá fome e sede da tua palavra todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu pedi isso a Ele. Eu sei que não é todos os dias que eu consigo sentar aqui, mas como é precioso poder sentar-se, ler a palavra do Senhor, mergulhar nela, ser confrontada. Lembra quando Jó falava, eu só te conhecia de ouvir falar, mas contigo andar. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu digo, meu Deus, desejei tanto que as pessoas chegassem até mim, né? E me dessem uma palavra, e me falassem alguma coisa. Eu vi as pessoas se relacionando com o Senhor. Mas a partir do momento que eu decidi no Senhor me aprofundar, amadurecer, crescer, eu mesma passei a ter minhas experiências com Ele. Glória a Deus por isso, porque Ele se faz presente, né? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou ceiar contigo. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês aqui hoje de incentivo, compartilhando um pouquinho do meu testemunho, aproveitando que eu estou lendo esse capítulo desse livro aqui, Uma Vida com Propósito. Amém?